amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 49, cujo título é A Autoridade do Vencedor, e é a Igreja em Tiatira, parte 13, ou seja, é a 13ª mensagem dentro da Igreja em Tiatira. Nós estamos nos aproximando do final da Igreja em Tiatira. Estamos nos últimos versículos, não é? E aí logo vamos terminar o capítulo 2 de Apocalipse e muito em breve vamos ser introduzido no capítulo 13, ou perdão, capítulo 3, perdão, né? Talvez tenha mais uma mensagem, provavelmente de Tiatira, acho que vai ter a próxima, Tiatira 14, e aí nós terminaremos a igreja de Tiatira e começaremos a igreja de Sardes, capítulo 3. Bom, nós falamos na semana passada, sempre eu digo para os irmãos de todo o coração, espero que os irmãos tenham ouvido a mensagem passada, porque uma mensagem sempre segue a outra. E isso é muito importante para os irmãos entenderem. Nós falamos na semana passada o que significa o versículo, parte do versículo 25, o versículo 25 e parte do 26. Então, o versículo 25 fala assim: Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E nós explicamos para os irmãos semana passada o que significa esse conservar o que tendes. Nós explicamos para os irmãos a importância do que é conservar o que tendes. Ou seja, o que é que eles tinham que conservar? O que é que era tão importante assim, se eles conservassem, eles seriam vencedores, não é? Que é somente necessário conservar. Então, nós explicamos isso claramente para os irmãos e eu não posso voltar atrás agora para recapitular. E aí, no versículo 26 fala assim: Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, nós falamos semana passada que uma característica do vencedor é que conserva o que tem e também guarda até o fim as obras do Senhor. Então aqui fala, o vencedor que guardar até o fim as minhas obras, tá? Então o vencedor ele conserva o que tem e ele guarda as obras do Senhor. E isso nós explicamos para os irmãos e isso é muito precioso, irmão. Se você não ouviu a mensagem passada, eu estou lhe encorajando, ouça, porque você vai ver tanto que é precioso essa questão de conservar o que tem e guardar as obras do Senhor. Irmãos, isso tem um significado tão profundo na nossa vida, não é? Mas vamos entrar na mensagem de hoje. Então, eu queria tocar alguns pontos aqui. Vamos começar no versículo 26. A mensagem de hoje é o versículo 26. Eu vou ler o 26 e 27 e parte do 28 com os irmãos, e aí depois eu volto explicando. Então, a leitura bíblica de hoje é o 26, 27 e 28. Fala assim: Ao vencedor, 26, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dali ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, presta bem atenção, amados irmãos. É, a promessa para o vencedor aqui, na igreja em Tiatira, ela é dupla. Então, ao vencedor, o Senhor promete duas coisas aqui. Primeiro, o Senhor promete que ele vai ter autoridade sobre as nações, e aí isso define o que é essa autoridade, e ele vai usar um cetro de ferro e vai reger e as nações e a reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Isso é a primeira promessa ao vencedor. E essa primeira promessa da autoridade para reinar com o Senhor sobre as nações, nós vamos explicar daqui a pouquinho sobre isso, o que quer dizer isso. Essa promessa que o Senhor faz ao vencedor termina no final, na primeira metade do versículo 28. Então não confunda. Quando fala assim, no versículo 28, fala assim, ó. E assim como também recebi de meu Pai. Termina aí. Ponto. Tá? Mas assim, irmão Gustavo, na Bíblia nossa não tem um ponto. Não, não tem. É uma vírgula. Tá certo, é uma vírgula. Mas termina aí a promessa, tá? Como você fala assim, assim como eu recebi de meu pai, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que ele recebeu do pai a autoridade para reinar sobre as nações. Nós vamos ver sobre isso daqui a pouquinho. Então, o Senhor recebeu a autoridade do pai para reinar sobre as nações.
Eu estou enfatizando isso porque se você ler, como eu fiz muitas vezes erroneamente, se você ler o versículo 28 inteiro, dá a entender um entendimento errado que a segunda promessa que o Senhor faz para o vencedor aqui, que a gente atira, a primeira é a autoridade sobre as nações, reinar. A segunda promessa é receber a estrela da manhã. Essa é a segunda promessa. E, inclusive, essa mensagem sobre receber a estrela da manhã, nós vamos deixar para a semana, para a próxima mensagem, que vai ser a última mensagem da igreja em Tiatira. Vai ser Tiatira 14. E aí nós vamos explicar somente sobre essa questão da estrela da manhã. Mas, se você ler o versículo 28, você dá a entender de forma errada que que o Senhor recebeu do Pai a estrela da manhã e ele vai pegar a estrela da manhã e dar para o vencedor também. Não é isso, tá? O quando você fala assim no início 28, assim como também eu recebi do meu Pai, ele está se referindo à primeira promessa da autoridade sobre as nações. Entenderam, irmãos? E aí, essa da vírgula, depois do Pai, vem a segunda promessa que é receber a estrela da manhã. Por isso que fala assim no final, na segunda metade do versículo 28. Dar-lhe-ei ainda, tá? Ainda. Esse ainda quer dizer que o Senhor está acrescentando a segunda promessa ao vencedor, que é a estrela da manhã, tá? Então, irmãos entenderam isso aqui? Estou tentando levar os irmãos a entenderem a leitura correta do versículo. Então, a primeira promessa começa no versículo 26 e termina até a metade do 28. Então, vou ler tudo na sequência só. Vamos lá, 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, o Senhor vai dar autoridade sobre as nações, e com sete de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu pai. Termina aí, ponto. Terminou a primeira promessa, tá? Então, o que que o Senhor recebeu do Pai? Autoridade para reinar sobre as nações. E o Senhor também, a mesma maneira que ele recebeu do Pai autoridade para reinar sobre as nações, ele vai dar isso para o vencedor. A mesma promessa, tá? Por que isso? Porque tudo que o Senhor recebe, o vencedor recebe também. Irmãos, é maravilhoso, porque o vencedor, ele é uma pessoa que ele caminha junto com o Senhor, ele caminha no Senhor, ele vive no Senhor. Ele aprendeu a permanecer no Senhor. Eu não, dizer o tempo, não vou dizer o tempo todo, porque ninguém permanece o tempo todo, mas ele aprendeu a permanecer a maior parte do tempo possível no Senhor. Ele ama o Senhor. Ele foi conformado à imagem do Senhor. Então, tudo que acontece com o Senhor acontece com ele. Se o Senhor recebe a autoridade, ele recebe a autoridade também. É algo maravilhoso. O vencedor, ele é totalmente um com o Senhor. Esse é o princípio. Ele vive uma vida de unidade com o seu Senhor. Ele vive uma vida no seu espírito. 1 Coríntios 6:17 fala que todo aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O vencedor, ele pega esse versículo e toma isso como uma realidade da vida dele, até o último segundo da vida dele. A realidade da vida dele é: Senhor, eu sou um contigo no meu espírito. Eu sou um contigo. Em tudo que ele faz, é para Senhor, somos um. Senhor, agora eu vou levantar, é um contigo. Senhor, agora eu vou deitar, sou um contigo. Senhor, agora eu vou falar pelo Senhor, sou um contigo. Agora, Senhor, eu vou me calar, porque o Senhor se calaria também, eu sou um contigo. Senhor, o Senhor sofreu, eu também eu sofro contigo, eu sou um contigo. Senhor, tu és glorificado, também serei, sou um contigo. Então, o vencedor, ele é um com o Senhor em todas as coisas. Em todas as coisas, ele permanece um com o Senhor. Ele é um espírito com ele. Ele tem a realidade de viver no espírito a maior parte do tempo possível. Por isso, o vencedor é um homem. Um homem que quer dizer, irmão, é um ser humano, tá? Pode ser homem ou mulher. É um homem ou uma mulher espiritual. O que que é um irmão ou uma irmã espiritual? É aquele que vive no espírito. A maior parte do tempo possível. Isso quer dizer que o homem espiritual vive no espírito 24 horas por dia? Não. Ninguém vive 24 horas por dia no espírito, né? Mas quer dizer que o homem espiritual ele vive a maior parte do tempo possível no espírito. Quando você pega o tempo de homem espiritual, o dia dele, a maior parte do dia ele está no espírito. Por isso ele é um homem espiritual. O que que é ao contrário, por exemplo, um homem carnal, um crente carnal? Um crente carnal quer dizer que é um crente que ele nunca está no espírito?
Está sempre na carne? Não. Um crente carnal, ocasionalmente, ele está no espírito também. Porém, a maior parte do tempo possível, um crente carnal vive mais na carne do que no espírito. Se você pegar o dia de um crente carnal, é muito mais tempo na carne do que no espírito. Por isso, o que predomina é a maior parte do tempo possível que ele vive. Se ele vive mais na carne, ele é carnal. Se ele vive mais no espírito, ele é espiritual. Então, um crente, um vencedor é isso. Tudo que acontece com o Senhor acontece com ele. Irmãos, vão entender isso melhor. Mas eu quero ir por parte. Então, primeira parte aqui, irmãos. Irmãos entenderam claramente que a primeira promessa termina no final, na primeira metade do versículo 28, tá? Então, quando fala assim no versículo 28, assim como também recebi de meu pai, não está se referindo à estrela da manhã, que é a segunda parte da promessa. Está se referindo à primeira parte da promessa, que é receber a autoridade sobre as nações, assim como o Senhor também recebeu. Irmãos, vão entender isso daqui a pouquinho, tá? É só deixar claro isso para não haver confusão. Porque o Senhor Jesus, ele não recebeu do Pai a estrela da manhã, e aí ele deu para nós, não, tá? Ele é a estrela da manhã e ele vai entregar essa estrela da manhã para nós. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ou seja, isso eu não vou falar semana que vem, a mensagem que vem. Mas quando o Senhor diz que vai dar a estrela da manhã, é que ele vai dar a si próprio o vencedor. O vencedor vai ter o Senhor o tempo todo como estrela da manhã. Ele vai ter esse privilégio de ver a estrela da manhã, de tocar na estrela da manhã, de estar na estrela da manhã, de desfrutar da estrela da manhã, tá? Que é o Senhor. Tá bom, irmãos? Então vamos voltar para o início do versículo 26. Então, a primeira coisa, o senhor começa falando assim, eu quero que vocês prestem bem atenção nesses pontos agora, porque são pontos, amados irmãos, muito, vamos dizer assim, muito discretos. Se você não entender isso, passa batido, tá? Então vamos lá. Versículo 26 fala assim, ao vencedor. Vamos entender um pouquinho o que é um vencedor. Primeiro, irmãos, aqui a palavra ao vencedor está no singular. Não está no plural. Não é aos vencedores. Não, não é. É ao vencedor, tá? No singular. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que na igreja em Tiatira vai ter somente um vencedor? Só um? Não vai ter mais de um vencedor? Não, não quer dizer isso, claro que não. Vai ter vários vencedores. Mas o que quer dizer é que o vencedor, ele é sempre uma pessoa individual. Vencedor é aquele que ele cresceu no Senhor, buscou o Senhor individualmente. E ele estava coletivamente na igreja, mas o vencedor, vencer, é um ato individual. Para nós vencermos, é claro que nós precisamos da igreja. Ninguém consegue vencer sozinho, precisa da igreja, claro que sim. Mas o ponto é que o vencedor é alguém que deixou o Senhor crescer nele. A salvação, ela é individual. Ela precisa da cooperação. Nós precisamos dos irmãos? Precisamos. Os irmãos nos ajudam a vencer? Ajudam. Mas é algo pessoal. Ou seja, em outras palavras, toda a igreja será vencedora? Não. Todos os irmãos serão vencedores? Não. Isso não é bíblico. Isso, na verdade, é uma afirmação tão ousadamente, os que falam que todos os irmãos serão vencedores, todos serão vencedores, quem fala isso é uma afirmação tão ousadamente contra as escrituras que chega a ser um absurdo esse tipo de entendimento, tá? É totalmente antibíblico essa afirmação. Irmãos, eu vou mostrar para os irmãos, vamos entender melhor. Então, o ponto é que vencedor é alguém que tem uma experiência pessoal com o Senhor. Você não consegue vencer, fazer a sua esposa vencedora. Você não consegue fazer o seu esposo vencedor. Você não consegue, não depende que os outros façam você vencedor. O vencedor é alguém que individualmente ele conserva o que ele tem. Ele individualmente guarda até o fim as obras do Senhor. Isso é algo pessoal, irmãos e irmãs. O meu sentimento aqui é abrir nossos olhos para perceber que o vencedor, apesar que daqui a pouco nós vamos ver que vai ter um grupo de vencedores que vão lutar com o Senhor, mas para tornar-se um vencedor é uma busca individual. É um crescimento, é o que nós falamos semana passada. Depende de permitir que o Senhor reine em nós, que o Senhor trabalhe em nós. Não estou entendendo?
Como isso é sério? Se nós olharmos, por exemplo, vamos explicar melhor. Vamos pegar 7 cartas para nós entender. 7 cartas de Apocalipse. Nós estamos na quarta carta, que é a que a gente já tira. Faltam só 3, que é a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas vamos pegar todas as 7 cartas. Se você observar as 7 cartas, quando o Senhor começa falando para as cartas, para as 7 igrejas, ele fala, ele fala para a igreja inteira daquela cidade, tá? Ou daquele período. Apesar de falar para a igreja inteira daquele período, quando chega no vencedor, é individual. Por quê? Porque o Senhor sabe que, apesar de, que o Senhor sempre, quando ele fala para a igreja inteira. Mas o Senhor sabe que, mesmo falando para a igreja inteira, somente alguns poucos é que terão encargo de ouvir. Somente alguns vão dizer assim: Senhor, eu reajo ao teu falar. O falar é geral para a igreja, para todos os irmãos. Nenhum servo de Deus pode um dia, diante do tribunal de Cristo, quando estiver lá diante do Senhor, falar: Senhor, eu não ouvi o teu falar, o Senhor não falou para mim. Não. O Senhor falou para todos os seus filhos, mas somente os vencedores, individualmente, é que ouviram. Ouvir quer dizer praticar. São só os vencedores que tomaram encargo. Vamos ver, vamos rapidinho, só para vocês entenderem. Olha só. É, olha o versículo, olha, vamos para a primeira carta, né? Vou pegar alguns exemplos. A carta é a igreja em Éfeso. Então, o Senhor começa assim, ó. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas daquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Está se referindo à igreja inteira. Então, o Senhor está falando para toda a igreja em Éfeso. Mas quando chega no finalzinho, ele fala no versículo 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas, o falar do Senhor para todas as igrejas. Mas olha só, aí para 2 pontos. Ao vencedor. Aí ele fala no singular. O falar é para as igrejas, ao vencedor é singular. Irmão, não é maravilhoso? Vocês estão entendendo, irmão? Estão percebendo? O Senhor está falando com todos os seus filhos, mas ao mesmo tempo é como se estivesse falando só ao vencedor. Ele está falando para todas as igrejas, mas ao mesmo tempo está falando ao vencedor. Ele fala assim: olha como é que o versículo fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz das igrejas. 2 pontos. Aí ele fala: ao vencedor. No nosso conceito do português, teria que ser assim: ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz das igrejas aos vencedores. Porque a igreja está no plural. Vencedor deveria estar no plural, mas não. O vencedor está no singular, porque ao falar com as igrejas, só o vencedor que ouve. Por isso, é como se eu estivesse falando individualmente só para o vencedor, ao vencedor. No meio das igrejas, haverá só alguns vencedores. Quem são os vencedores? São aqueles que de fato ouviram falar do Senhor. Tiveram sentimento. O Senhor falava, eles tremiam. O Senhor falava, eles ouviam. O Senhor falava, eles recebiam no ouvido direto para o coração. E do coração transformava o ser. Amados irmãos, nós vemos todos os dias, todas as reuniões, irmãos que não querem nem ouvir falar do Senhor. Nós ouvimos todas as reuniões, irmãos que nem aguentam ouvir o compartilhar dos irmãos. Que quando dá o horário da reunião, o horário programado para terminar a reunião, ele vai embora, não quer saber, não, ele vai embora. Deu o horário, eu vou embora. Às vezes o Senhor está falando ainda, mas ele fala: não, deu o horário, estou indo embora. Tchau. Já pensou se naquele horário que a pessoa saiu era quando você estava falando a palavra da salvação dela? Não a salvação do espírito, nós já fomos salvos, mas a salvação da alma. Seria a palavra que ia transformar o seu ser. Irmãos, o vencedor é uma questão de ouvir. Ele tem uma sensibilidade espiritual. Parece que a igreja inteira não ouviu, mas o vencedor ouviu. Se você pular para a igreja de Esmirna, é a mesma coisa, ó.
Versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dois pontos. O vencedor, o singular, o vencedor. Chega na carta em Pérgamo, no versículo 17, fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural, ao vencedor. A promessa do Senhor sempre é individualmente ao vencedor. Qual é o nosso sentimento? Deveria ser diante do Senhor. Qual o sentimento nós devemos ter? Senhor, tu está falando às igrejas, mas Senhor, fala comigo. Nessa mensagem, tu está falando com tantas pessoas, mas fala comigo, Senhor. Senhor, essa palavra, às vezes pode até ser que tu está falando para outra pessoa, mas fala comigo, Senhor. Se, Senhor, se tu falar essa palavra para aquela pessoa, também serve para mim. Senhor, eu não quero deixar nenhuma das tuas palavras cair por terra. Ela é minha. É o princípio da mulher cananeia, não é? Lembra da mulher cananeia? Os filhos, o Senhor falou assim: olha, mulher, não é certo eu tirar o pão da mesa dos filhos e jogar para os cachorrinhos. O Senhor estava de propósito, o senhor sabe o que faz? Estava humilhando aquela mulher cananeia, dizendo assim: você é uma cachorrinha que está debaixo da mesa. Os filhos são os judeus que estão aqui na mesa. Eu vim para os judeus, eu vim para alimentar os judeus. Aí ela fala assim: a cachorrinha cananeia. Né? Aqui o nosso irmão Natal. Não foi por isso, não. Eu nem pensei, mas nosso irmão Natal, antes da reunião, falou que estava alimentando a cachorrinha que estava olhando para ele. Não é? Só do olhar assim: Natal, meu irmão. Nós somos esses cachorrinhos que olhamos para o Senhor e falamos assim: eu sei que tu vieste por judeus, mas deixa eu comer um pouquinho para mim. Joga migalha, ela me serve. Se os judeus não gostam, não desprezam até o pão que o Senhor deu para eles, se eles estão na mesa junto com o Senhor e eles estão desprezando, eu não desprezo. Joga para mim. Me dá um pedacinho, por favor, a migalha é minha. Tá certo, Senhor, eu sou uma cachorrinha suja, sou uma cachorrinha imunda. Meu lugar é embaixo da mesa, eu não tenho direito de estar nessa mesa, porque eu não sou judia. Mas eu quero o que eles não querem. O que eles prezaram, eu não desprezarei. É uma vencedora. O Senhor falou assim: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Quantas vezes nós lemos na palavra de Deus, irmãos, o Senhor falando da parábola, por exemplo, a parábola das bodas, né? Que o Senhor falou, preparou a boda, um grande ceia, chamou as pessoas, os convidados não quiseram vir. Não quiseram vir. Esse é o falar do Senhor muitas vezes, claro, também funciona assim na igreja. O Senhor tem que falar de bodas, está nos abençoando, tantas coisas, mas muitos não querem. Aí o que o Senhor faz? Vai para as encruzilhadas, pega os perdidos. Eles serão os vencedores, eles ouvirão. Eles virão. Não são dignos? Não são dignos, mas o Senhor os chamou. O vencedor é individual. É assim, irmãos, se for para todas as igrejas, tá? É a mesma coisa. Sempre o falar é o vencedor é individual. Vamos ler rapidamente, só para irmãos verem, tá? Rapidamente, vamos, já mostrando aqui que a gente já tira. A gente sai no capítulo 3 de Apocalipse, fala assim, versículo 5: o vencedor será assim, vestido. Aí, no versículo 6: quem tem ouvidos, ouça o que os diz às igrejas. O falar com as igrejas, só o vencedor que ouve, né? O 7, aliás, a igreja de Filadélfia, perdão. No versículo 12 fala: ao vencedor faloei coluna. É sempre no singular. Aí o 13 fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na igreja de Laodiceia, o Senhor fala assim no versículo 21: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. No meu trono. No meu trono. No meu trono. Como assim, Senhor? Vou sentar no seu colo? Sentar-se comigo no meu trono? Você está no seu colo, Senhor? Assim como também eu venci
e me sentei com meu pai no seu trono. Olha, o Senhor sentou no trono do pai, no colo do pai. Irmãos, não é isso, é claro que não. O ponto é que tudo que acontece com o Senhor acontece com o vencedor. Porque o Senhor também venceu. O Senhor amava o Pai, amava as palavras do Pai, e ele não deixava nenhuma palavra do Pai cair por terra. Por isso, tudo que acontecia com o Senhor Jesus, o Senhor, ele estava amando o Pai o tempo todo. E você também assim, ele ama as palavras do Senhor Jesus. Entenderam, irmãos? Então, primeiro, o vencedor sempre é individual. Apesar dele estar na igreja, na coletividade, ele é individual. Nesse sentido, tá? Quer ver? Olha como o Senhor sempre é assim. Quer ver? Vamos dar vários exemplos. Ó, observa, por exemplo, ó, na igreja de Esmira, mais um exemplo, para entenderem. Na igreja de Esmira, por exemplo, o Senhor está falando para a igreja inteira em Esmira, mas aí no meio da igreja o Senhor fala individualmente. Quer ver? Do vencedor. Mas olha só, por exemplo, no versículo 10, por exemplo, ó, não, Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Está falando para a igreja inteira, Yasmina. Aí fala: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova. Ou seja, no meio da coletividade, o Senhor fala para alguns vão ser postos à prova. Quem são esses alguns? São os vencedores. Chega no versículo, por exemplo, ó, esse é outro exemplo da Promos, né? O 2:23, na igreja a gente atira mesmo. Fala assim: olha como é que o Senhor fala, versículo 2:23, Apocalipse 2:23. A igreja te atira: matarei os seus filhos. E todas as igrejas, eu estou falando para todas as igrejas, agora é para todas as igrejas, todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Toda igreja conhece que sou sonda mentes e corações, mas na hora de dar para cada um, é individualmente, é segundo as vossas obras. O Senhor retribui individualmente. Esse é o princípio vencedor. Olha Apocalipse 3:11, por exemplo. Está falando da igreja em Filadélfia. Fala, ó, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A tua coroa quer dizer o seguinte, é que essa coroa, ela é dada individualmente para cada um que vai reinar. E cada um tem que conservar ela. Olha, vamos pegar outros exemplos, tá? Tô tentando mostrar para os irmãos como essa questão do vencedor é uma questão pessoal. Vamos para Mateus 24, olha só. Vamos sair um pouco, porque vamos para Mateus 24. Eu tenho certeza que você vai ver esse versículo agora, Mateus 24, vai ver de uma maneira diferente, como você já viu no passado. Porque tenho certeza que você já leu esse versículo muitas vezes e não percebeu isso. Pode ser que sim, né? Olha só, Mateus 24, versículo 12, fala assim. Olha só, presta bem atenção. 24:12. Isso que eu estou falando em Mateus 24:12 é o que vai acontecer no final dos tempos. Está acontecendo já, não é? Fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quando fala que o amor se esfriará de quase todos, está no plural, é algo coletivo. Mas aí, de repente, no versículo seguinte, o Senhor faz o chamado individual. Quer ver? Ó? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. No meio da coletividade, que o amor está esfriando, no meio da multidão, surge o vencedor. É aquele, no singular, que persevera até o fim. Qual a característica do vencedor? Ele é perseverante. Perseverar, a palavra perseverar, quer dizer que ele enfrenta muitas dificuldades.
Se você não enfrenta dificuldade, você não tem que perseverar. É muito fácil. Aí você não está perseverando, você está simplesmente tocando a vida. É fácil. Não tem dificuldade nenhuma. Perseverar é continuar o caminho da salvação, mesmo passando por tantas dificuldades. Isso é individual. Alguém pode dizer assim, mas irmãos, o amor dos irmãos está se esfriando, não só do mundo, né? Claro que aqui o senhor está se referindo literalmente aos judeus, tá? Literalmente aos judeus, mas eu não vou entrar nesse método aqui agora, tá? Literal é judeu, mas isso aqui é aplicado também, porque vai acontecer também com a igreja também. Pessoas do mundo e com a igreja, né? O amor está se esfriando. Fala, o amor dos irmãos está se esfriando. Irmãos, ainda que o amor dos irmãos esteja se esfriando, nós podemos ser aqueles que são chamados no meio da coletividade, no meio de quase todos, surge alguém que é o aquele que persevera. É aquele. Ele persevera. Tem dificuldade? Ele continua. Tem tribulação? Ele continua. Ele vai até o final, ele persevera até o fim. É isso que o Senhor falou para a igreja, a gente atira do vencedor. Não sei se vocês estão percebendo, ó. Apocalipse 2, versículo 25, fala: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha, até o fim. Ao ver se eu guardar até o fim as minhas obras. É a mesma coisa de, de Mateus 24. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É a questão de perseverança. Então, no meio da coletividade, o Senhor chama individualmente. 1 Coríntios, capítulo 10. Olha o exemplo, quer ver? Olha como é que a palavra de Deus sempre é assim. O Senhor não vai nos julgar pelo que aconteceu entre os irmãos em si, mas para aquilo que nós reagimos. Como é nossa reação? 1 Coríntios 10. Por isso que é tão séria a nossa reação diante do Senhor. Irmãos, nunca fiquemos, entendeu? Na Maria vai com as outras, não. Nós precisamos ser aqueles que vão até o Senhor e falam, Senhor, fala comigo. Porque no tribunal de Cristo teremos julgados individualmente. 1 Coríntios 10, olha o exemplo aqui, ó. Versículo 11. 1 Coríntios 10, depois de Paulo dar vários exemplos para a igreja em Corinto, que vale para nós, para todos os irmãos em Cristo, exemplos do que aconteceu com o povo de Israel quando eles estavam atravessando o deserto, quando saiu do Egito, a caminhada do deserto, o que aconteceu com eles, aconteceu vários erros entre o povo de Israel. E aí Paulo pega esses erros do povo de Israel e aqui, 1 Coríntios 10, e passa para nós não cairmos nos mesmos erros, nós, os crentes, tá? E aí, 1 Coríntios 10, versículo 11, Paulo fala assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa, ou seja, é algo coletivo. A advertência é para nossa é plural, é coletivo. Ou seja, o Senhor está falando com as suas igrejas. Está falando com todas as igrejas, todos os eus, as 7 igrejas, Apocalipse, os eus que a igreja em Éfeso teve, os eus que a igreja em Esmirna teve. A igreja em Esmirna não teve eu, na verdade, que o senhor citou, né? Mas os eus da igreja em Pérgamo, os eus da igreja em Tiatira, os eus da igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia não teve eu falar pelo Senhor. Os eus da igreja em Laodiceia, é para todas as igrejas, é para exemplo nosso. Também os acertos de cada igreja também é para exemplo nosso. Então é a coletiva aqui, até o versículo 11 está coletivo. De nós, aí a palavra coletivo, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Fim do século, Paulo está dizendo assim: está chegando a volta do Senhor, se preparem. Tudo isso é advertência para nós, para quem tem chegado no fim do século. Nós, está no plural. Aí, de repente, do plural, surge o vencedor, que é o próximo versículo. 12. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja que não caia. Do meio do coletivo surge um aquele no singular. É o vencedor. Aquele. Cuidado. Exemplo para todo mundo. Mas o Senhor fala individualmente com aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Quando o Senhor está falando, irmãos, coletivamente, o vencedor sempre toma para si. É comigo que o Senhor está falando. Não é com essa igreja, é comigo. Ontem eu estava lendo, não é? Um dos comentários de Apocalipse do irmão Win Malgo. Aqui, ó, Apocalipse, Jesus Cristo, do Will Malgo. E aí eu estava lendo, eu tremi. Uma coisa que ele falou da que a gente atira, eu tremi em relação à minha vida.
As advertências são para cada um de nós. Aí ele falando a questão de Jezabel, da mistura e tal, aí ele cita uns dois, três pontos aqui que eu. Ele deu um exemplo só, né? Dos erros que às vezes nós cometemos, e puxa, eu pensei, a senhor falou comigo, puxa, Senhor, quanto eu preciso tomar cuidado com isso. Olha o que ele fala aqui, vou ler para vocês, uma pagininha aqui, ó, ele fala aqui, ó. Fala assim, ó. Um dos erros de Jezabel é ensina-se. Lembra que Jezabel ela ensinava e induzia os servos à prostituição? Aí ele fala assim, ó, ensina-se, induz-se a. Aí ele cita três pontinhos aqui, ó, no livro dele. Ele fala, orar e mentir. Você ora e mente? Quando você ora, você mente? Você fala assim, eu não. Mas olha só, o que é orar e mentir? Ele fala, orar e mentir. É possível mentir na oração dizendo, por exemplo, Senhor, retira esse pecado de mim, mas não está disposto a deixar esse pecado. Você orou mentindo ao Senhor. Oh, Senhor, tira esse pecado de mim, mas na prática o coração não está disposto a largar esse pecado de jeito nenhum. Isso é orar e mentir. Quando eu li isso ontem, eu perguntei, Senhor, eu tenho orado e mentido? Aí ele cita outro exemplo. B. Falar da causa do Senhor e caluniar. Falamos do propósito de Deus, pegamos o evangelho ao mesmo tempo, mentimos, caluniamos. C. Falar de mais satisfação. Oh, perdão. Li errado. Falar de mais santificação e viver em adultério. O falar é um, o viver é outro. Até para o Senhor, o falar é um, o viver é outro. Isso nunca será um vencedor. Esse tipo de atitude nunca produzirá um vencedor. Vamos voltar para Apocalipse lá? Apocalipse capítulo 2. Aí, então, eu até aqui, amados irmãos, eu estou indo aos pouquinhos devagar com os irmãos para dizer o seguinte. Primeiro, quando o senhor falar o vencedor, eu quis explicar para os irmãos que isso é algo individual. Quem vai ouvir? Quem há de ir por nós? O senhor falou lá para Isaías 6, né? Quem há de ir por nós? Só Isaías respondeu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É algo individual, tá, irmãos? Aí, eu quero tocar outro ponto aqui, ó. Vamos lá. Agora eu estou em Apocalipse 2, 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, o vencedor, qual é a primeira promessa aqui para que a gente atire? O que ele recebe? Ele recebe autoridade sobre as nações. Agora, vamos entender que autoridade é essa. Primeiro, como é que funciona a autoridade do Senhor? Primeiro aspecto da autoridade do Senhor. A autoridade do Senhor. Quem é a autoridade do Senhor? Quem é a autoridade? Primeiro, irmãos, a autoridade não se herda. A autoridade não é passada de pai para filho. A Igreja Católica, que representada pela gente atira, ela ensina a sucessão apostólica de um papa para outro. Um papa passa a autoridade para o outro. Isso não é autoridade do Senhor. Não é porque o meu pai foi autoridade, eu sou autoridade. Ou porque eu sou autoridade, meu filho será autoridade. Não. Isso não tem nada a ver com as coisas espirituais. A autoridade não é por sucessão. A autoridade espiritual, ela não é conquistada pelos meus esforços em si, em certo sentido. Não. A autoridade espiritual, ela é dada. O Senhor que a dá. Olha o que fala o Apocalipse aqui, ó. Ao vencedor que vai até o fim, as minhas obras, eu lhe darei autoridade. Eu, o Senhor, lhe darei autoridade. Eu vou dar autoridade. Você não vai conquistar, comprar autoridade. Eu vou lhe dar autoridade. Assim como também eu recebi de meu pai, no versículo 28, você fala. Se você, olha só, olha essa promessa. Agora você vai entender melhor. Olha a promessa. Vamos ler de novo, com calma. Acompanhe comigo na Bíblia. Olha a promessa, como é que ela é? Ó, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras,
Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Essa é a promessa. Olha como essa. Aí você fala assim: assim como eu recebi de meu pai. Olha como essa promessa foi exatamente o que o Senhor Jesus recebeu do Pai. O que o Senhor recebeu do Pai, ele está dando para o vencedor. E até o Senhor também não conquistou ela, só recebeu do Pai. A autoridade é recebida. Quer ver? Aonde está isso? Salmo 2. Vamos ler lá. Deixa eu marcado aí. Vamos lá no Salmo 2. Olha como o Pai deu para o Filho, para o Senhor Jesus, esta promessa. E esta autoridade o Senhor dá para o vencedor também. Salmo 2. Olha só. Se você ler o Salmo 2 é um dos salmos proféticos da Bíblia, que fala do Senhor Jesus. É um dos salmos messiânicos, que fala do Messias, que é o Senhor Jesus que é vir, tá? Assim como, por exemplo, Isaías 53, por exemplo, é um capítulo clássico que fala sobre o Senhor Jesus, fala que ele morreu, que ele é aquele que os homens olharam para ele e não viram beleza nenhuma, a maldição que estava sobre nós caiu sobre ele. Então, Isaías 53 é um capítulo clássico que fala sobre a vinda do Senhor Jesus, que o Senhor veio. E o Salmo 2 também é. O título da nossa Bíblia, aqui na minha Bíblia, não sei se está assim na sua, é o Reino do Ungido de Deus. Quem é o ungido de Deus? É o Senhor Jesus que vai reinar. Aí, quando chega no versículo. Vamos ler do comecinho, tá? É pequenininho o Salmo, ó. Por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Senhor é Deus Pai. E o seu ungido é Cristo dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita no céu. Aí o Senhor ri deles, né? E o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Quem é esse rei? É o Senhor Jesus. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Quando fala tu és o meu filho, é o Pai falando para Cristo: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse hoje te gerei é a ressurreição do Senhor, tá? O Senhor foi gerado na ressurreição aqui. Eu não vou entrar nesse aspecto aqui, irmão, porque não a gente desvia do nosso assunto hoje. Aí eu vou continuar. Olha só: Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Olha só, olha agora, igual os Apocalipse, ó. Com vara de ferro as regerás e a despedaçarás como um vaso de oleiro. Viu? O pai deu essa promessa para o filho. O filho, primeiro, só falou assim, o pai falou assim para o filho assim, olha, pede-me. Aí, e versículo 8, e eu te darei as nações por herança. O Senhor vai reinar sobre as nações? Vai. Está falando de quê? Aqui do reino milenar. Quando o Senhor voltar e estabelecer o reino milenar nessa terra, o Senhor vai reinar sobre as nações todas, tá? O Senhor vai ser rei sobre todas as nações. Rei milenar é isso, que o Senhor vai estabelecer o seu reino, o Senhor Jesus vai estabelecer o seu reino nessa terra. O Senhor vai reinar durante todas as nações dessa terra, que está na nossa terra, durante 1000 anos, tá? Por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Ou seja, o Senhor vai tomar toda essa terra para ele. Quando o Senhor vier no reino milenar, essa terra vai ser do Senhor, Pai, Deus Pai, do seu Cristo. Ou seja, toda essa terra será do Senhor. A pergunta é: hoje essa terra pertence ao Senhor? Não! Hoje as nações que habitam essa terra, os povos, eles estão sob o governo do Senhor? Não! Mas no reino milenar, quando o Senhor voltar, o Senhor finalmente vai estabelecer o seu reino nessa terra. E toda essa terra será do Senhor. Todas as extremidades dessa terra serão do Senhor. E todas as nações que aqui estiverem serão governadas e o Senhor vai reinar sobre todas elas. E o Senhor vai reinar como? Com vara de ferro, o Senhor vai regê-las. E as despedará como um vaso de oleiro. O Senhor vai fazer isso. Um vaso de oleiro é um vaso de barro, tá? Aí, isso foi a promessa de autoridade que o Pai passou para Cristo Filho. E aí, Apocalipse, agora, capítulo 2, o Senhor fala a mesma coisa para o vencedor. Essa mesma autoridade que ele recebeu do Pai para reinar durante 1000 anos nessa terra, ele vai dar para o vencedor também durante 1000 anos. No reino milenar, os vencedores reinarão com Cristo durante 1000 anos e vão reinar sobre as nações que estiverem com Cristo.
Isso que a Bíblia fala, em Apocalipse 20, nós seremos co-reis com Cristo, vamos reinar com o Senhor. A mesma autoridade que o Pai deu para o Filho pega essa autoridade e dá para os vencedores. Reinar nesta terra sobre as nações. E vai reinar de que maneira? Olha o que fala aqui, ó, Apocalipse 2, 27. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também recebi de meu Pai. Entenderam, irmãos? Então, o princípio aqui é que a autoridade que o Senhor dá para o Filho dá para o vencedor. Ou seja, a autoridade ela é dada. Não é por herança, não é por conquista. Ou seja, a verdadeira autoridade do Senhor, ela recebe de Deus, ela recebe de Cristo. Quando nós somos autoridade do Senhor, é porque nós recebemos algo do Senhor. Ninguém é autoridade na igreja porque meu pai era. Ou ninguém é autoridade da igreja porque eu sou, meu filho vai ser. E ninguém é autoridade da igreja também porque eu quero ser autoridade. Eu me declaro que aqui quem manda aqui sou eu. Não, isso não existe, irmãos. Isso não é uma autoridade espiritual. Olha que diferença da autoridade do Senhor. Dentro da carta em Tiatira mesmo, ouça com cuidado, irmãos, vamos entender. Dentro da carta em Tiatira, dentro da igreja em Tiatira, olha a diferença brutal entre a verdadeira autoridade que é o Senhor e que dá para o vencedor, de uma falsa autoridade que era Jezabel. Por isso que a carta como é de Tiatira começa falando de Jezabel, uma falsa autoridade, e termina falando da verdadeira autoridade que é o Senhor dando para o vencedor. Quer ver a diferença da falsa autoridade? Jezabel, por exemplo, ó, versículo 20, Apocalipse 2, 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Jezabel, ela se declarou que ela era autoridade. Aqui na igreja, em Tiatira, quem profetiza, ensina, e induz, ensina, sou eu. Ela se declarou. A autoridade nunca é autodeclaratória, que eu me declaro. Todos aqueles que falam de si mesmos não são autoridade. Todos aqueles que falam que são autoridade, eu sou, de fato não são. O verdadeiro mestre, porque aqui ela usa a palavra ensinar. Então, ensinar é mestre. O verdadeiro mestre nunca fala de si mesmo. Nunca. Nunca ele puxa a autoridade para si. Ele nunca toma a autoridade para si. Ele nunca fala que Deus que escolheu ele. Não, nunca, nunca. É o Senhor que fala por ele. É o Senhor que diz isso. Lá no Salmo 2, foi o pai que falou para o filho: Pede-me e eu te darei. Eu te darei. Não era o filho falando assim: Pai, tu me dás? Não, primeiro o pai fala: Você pode pedir que eu vou te dar. Aí o filho fala: Então me dá, Senhor. Então eu te dou. Entenderam, irmãos? Sempre quando alguém fala de si mesmo, ele não é autoridade. Quando alguém fala de si mesmo, na verdade, esse é o princípio de Satanás. Que é isso, irmão Gustavo? Sério? Sério? Vamos lá. João 8, versículo 44. Vem lá. João 8, 44. Olha o que o Senhor falou. Palavras do Senhor, ó. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando ele fala assim, fala o que é próprio, quer dizer assim, ele fala de si próprio, de si mesmo. Porque ele é a mentira, então quando ele fala, ele está falando de si mesmo.
O sentido, quando fala que ele é próprio, ele fala sobre si próprio. Lá em João capítulo. Olha, ó, vamos para João capítulo 5 para vocês verem. João capítulo 5, por exemplo, João capítulo 5, o Senhor fala sobre a autoridade dele. Aí que ele fala assim, mas ele não está falando sobre si, quer ver? Ó, vamos ler lá, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Isso é a característica do vencedor também. Porque o Pai ama o Filho, ele lhe mostrou tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Tá vendo? O Filho pega o que ele recebeu do Pai e passa para quem ele quer. E o Pai ninguém julga, mas o Filho mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que o ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Olha, ao 27. O Pai lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não, a autoridade vem do Pai. E lhe deu autoridade para julgar, deu para o Filho. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aos que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e aos que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. Meu julgamento é justo, porque não procura a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Agora, olha só, presta atenção agora, ó. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, quem faz isso é Jezabel, é Satanás. Que eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Uma testemunha, uma autoridade nunca testifica de si mesmo. Aí continua. Outro é que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Aí tá falando de quem agora? Você tá falando de quem? Tá falando de João. Que João Batista era aquele que testemunhou do Senhor. Olha o versículo seguinte. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Então, quem testemunhava que o Senhor era a autoridade era João, não era o próprio Senhor. João Batista. 34. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada, João Batista era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Quem é então? Quem testemunha mais do que João? Ele vai falar, ó, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. Então, aqui você está falando do segundo testemunho que ele recebe da autoridade dele. Então, o primeiro testemunho que o Senhor recebeu da autoridade foi João Batista que falou, não foi ele próprio. Segundo testemunho que o Senhor era de Deus. Não era o próprio Senhor, eram as obras que ele fazia. As obras testemunhavam que o Senhor era de Deus, tá? Eram as obras, tá? Aí, 37, o Pai que me enviou, esse mesmo que tem da testemunho de mim. A terceira pessoa que testemunhava que Cristo era autoridade era o próprio Pai, tá? O Pai. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não creis naquele a quem ele enviou. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A quarta testemunha do Senhor é as escrituras, é a palavra de Deus. Então, aqui, olha só, aparece a palavra testemunho 3 vezes, 4 vezes. Primeira vez, ó, é... quer ver? Ah, 32. Outra que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro testemunho que ele dá. Então, usou a palavra testemunho. Quem é esse outro? João Batista.
Então, quem dizia que o Senhor era autoridade não era o próprio Senhor, era João Batista, eram outros. Uma autoridade nunca fala de si mesmo, como Jezabel fazia. Outros que falam dela. Segunda vez que aparece a palavra testemunho. É no versículo 36, ó. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunham. Então, quem dava testemunho sobre a autoridade eram as obras do Pai que ele fazia. Não era o próprio Senhor, eram as obras. Quarta testemunha, 37. É o Pai. O próprio Pai. Agora não são as obras, é o próprio Pai. O Pai que me enviou, esse mesmo que tem dado testemunho de mim. O Pai testemunhava. Quarta testemunha, quem é? As Escrituras. Versículo 39. Examinar as Escrituras, porque julgar ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, irmãos, irmãs, uma verdadeira autoridade nunca fala de si mesmo. Nunca chama autoridade para si. Ela recebe de Deus. Outros falam, o Pai fala, a Bíblia fala e as obras falam. Mas ele nunca fala de si. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque o Senhor dá autoridade para o vencedor, que ele recebeu do Pai. Olha, o que é autoridade, irmão? A autoridade, ela vem pela vida. Ela vem pela vida. A autoridade vem de você perseverar até o fim. Vamos ver lá, ó. 2 Coríntios, deixa eu ver esse versículo aqui. Antes, vamos ler Números 17. Esse exemplo do número 17 é maravilhoso. Números 17. Acompanhem comigo, irmãos. Leiam também, tá? Números 17. Em números 16, tinha acontecido uma rebelião, né? Que era a rebelião de Corá. Aquela confusão, Corá, tal, Datã, Abirão, fizeram a rebelião, aquela coisa toda, tá? Eu não estou aqui, não vou entrar nisso, mas só para explicar o contexto, né? Tinha de toda uma rebelião. E aí, surge um tumulto no final do número 16, né? Aquele tumulto todo, aí começaram a questionar, aí o povo começou a questionar se a autoridade de Arão. O povo só para falar para Moisés assim, Moisés, quem falou que Arão é autoridade? Quem falou que ele é autoridade? Então, começou a ter aquela confusão. Aí, questionando a autoridade de Moisés, questionando a autoridade de Arão, aí o Senhor, no número 17, falou algo maravilhoso. E esse exemplo no 17 é maravilhoso, irmãos. Vamos ler. Número 17. Aí que fala assim, ó, disse o Senhor a Moisés. Agora é o Senhor que está falando. Fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões. Bordões são varas. São varas, tá? A palavra bordão quer dizer vara. Eu estou lendo isso para vocês, irmão. Por favor, prestem atenção. Por que eu estou falando e lendo isso aqui? É para mostrar como que a autoridade vem de uma vara. A vara que dá autoridade. Como é que essa autoridade surge? Eu estou falando isso porque para a promessa do vencedor, lá em Apocalipse, capítulo 2, para que a gente atira, é que ele vai receber uma vara também. Um cetro, tá? Esse cetro, né, quando fala, lembra que o vencedor lá fala da vara? Ó, Apocalipse, deixa aqui no número 17, vou ler para vocês aqui, ó. No Apocalipse 2, 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro, com vara. Aqui fala cetro, mas na verdade, o original grego é vara. Com a vara, com bordão de ferro, as regerás. Tá? Então, aqui está falando que o vencedor vai reger com uma vara. A autoridade que ele recebe é mostrado pela vara que ele recebe. Ele vai receber uma vara para reinar, tá? E aí nós lembramos, quando a gente vê isso, a gente lembra a história de Arão, da história de questionar a autoridade de Arão, que Deus havia dado autoridade para Arão. Então entra a história da vara de Arão aqui, que floresceu. Aí eu queria ler para vocês sobre isso aqui. Número 17, tá? Quando fala bordão aqui, é vara, é a mesma palavra para vara, tá? Então vamos lá. 17:1. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes.
segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões, 12 varas, 12 cetros, vamos dizer assim. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Então, o senhor pegou e falou assim, pô, Moisés, vai lá, escolhe um líder de cada uma das 12 tribos, e cada um desses líderes pega uma vara, um bordão, e escreve o nome da tribo naquele bordão, tá? O da tribo assim, o nome do chefe daquela tribo, tá? Aí continua. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça de cada, porque cada cabeça a cada de seus pais terá um bordão, uma vara. E os porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. Então o Senhor falou assim: agora pega essas varas de cada uma das 12 tribos e coloca na presença do Senhor, lá no Santo dos Santos, né? Na tenda da congregação, onde está o testemunho, perante o testemunho. Testemunha perante a arca. Deixa ele no Santo dos Santos, onde eu vos encontrarei. Onde você encontrar, lá a presença do Senhor, lembre-se, lá no tabernáculo, na época de Moisés, não tinha o templo, tinha o tabernáculo. E o tabernáculo tinha o ato exterior, o santo lugar e o santo dos santos. E dentro do santo dos santos tinha a arca do testemunho. Então você falou assim, deixa as varas lá dentro do santo dos santos perante a arca do testemunho. E é lá que eu vou encontrar. Ou seja, aonde estava a presença do Senhor? Lembra? A presença do Senhor naquela época estava lá no Santo dos Santos. Era a glória Shekinah de Deus. A presença de Deus ficava ali no Santo dos Santos, tá? Aí vamos ler o versículo 5. O bordão, a vara do homem, do bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Aí o Senhor as varas eram varas mortas, tá? Eram varas mesmo, eram um pedaço de pau morto. Aí botou lá na tenda perante a presença do Senhor, e aquela vara que florescesse das 12 é que o Senhor tinha escolhido como autoridade dele perante o povo para acabar essas murmurações, tá? Ou seja, entenda aqui, irmãos, que a autoridade quem era Deus que está dando. Não era Arão que falou assim, eu sou a autoridade. Não, nunca fala de si próprio. Não, é Deus que ia escolher, vem de Deus, tá? Para reinar sobre as 12 tribos. Aí vamos continuar. 6. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões, varas, cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais. 12 bordões, 12 varas, e entre eles o bordão, a vara de Arão. Moisés pôs esses bordões, essas varas, perante o Senhor, na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, a vara de Arão, pela casa de Levi, brotara, tinha florescido. Era um pau morto, mas nasceu vida. E tendo inchado os gomos, produzia flores e dava amêndoas. Tinha flores e tinha frutos, que são as amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões, as varas de diante do Senhor e a todos os filhos de Israel. E eles o viram, e tomou cada um o seu bordão, a sua vara. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão, a vara de Arão, perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez isso, como lhe ordenaram, e o Senhor assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Então, qual é o ponto? Qual é a lição que nós aprendemos aqui, irmãos? Que a autoridade do Senhor é o Senhor que dá. Mas ela vem, a autoridade do Senhor é dada por aquele para aquela vara que, que fica na presença do Senhor. Todos os 12 foram colocados na presença do Senhor, no Santo dos Santos, pelo testemunho. Mas por que só de Arão floresceu? Porque a autoridade é o Senhor que escolhe, mas a característica também é que quem é autoridade é aquele que vive a maior parte do tempo possível na presença do Senhor, diante do testemunho. Vive no Santo dos Santos. Ou seja, só vai florescer também se estiver no Santo dos Santos. Irmãos e irmãs, nós queremos ter vida, florescer. Aquelas varas eram mortas, mas se nós queremos ganhar vida, essa vida está na presença do Senhor, diante dele.
no testemunho do Senhor. Quem é que tem autoridade? Aquele que vive diante dele. O maior parte do tempo possível. Esse é a característica do vencedor. Ele vive diante do Senhor no seu espírito. Por isso eu comecei essa mensagem dizendo que o vencedor é aquele que vive no espírito, maior parte do tempo possível. A vara dele está no espírito. Ele vive no espírito. Ele gasta tempo no Santo dos Santos. Aquelas varas foram colocadas ali dentro do Santo dos Santos, diante do Senhor. Ou seja, quem é a autoridade? Aquele que vive diante do Senhor a maior parte do tempo possível. E porque ele vive diante do Senhor, ele tem vida. E é a vida que faz dele autoridade. Por que aquelas outras 11 varas, que também estavam na presença do Senhor, eles não foram eleitos por Senhor como autoridade? Porque aquelas outras 11 varas não ganharam vida, não floresceram, continuaram mortas. A autoridade foi dada para Arão porque foi a vara dele que floresceu, que manifestou vida. Quem é que é a autoridade? É quem tem vida com Deus. É a vida de Deus nele que faz dele a autoridade. E é a vida de Deus nele que mostra que ele vive na presença do Senhor, diante do Senhor. Vive no Santo dos Santos, onde o Senhor encontra. Olha o versículo 4. E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. Quem é a autoridade? É quem vive encontrando com o Senhor no Santo dos Santos, no seu espírito. Ele está todo dia marcando encontro com o Senhor. Todo dia, Senhor, eu quero te encontrar. Senhor, eu quero estar contigo no espírito. Senhor, é ali, e de repente, o povo está no espírito, ele ganha vida. Não só flores. Flores representam a beleza da vida de Deus. Ela é linda. O vencedor é alguém lindo. Não é lindo fisicamente falando. A vida de Deus torna-se lindo. Mas não só tem beleza espiritual, ele também tem fruto espiritual. Surge flores e surge amêndoas. Surge frutos espirituais. Ele tem fruto espiritual. Ele tem frutos do Espírito. E Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5. A vida, ela é linda, mas ela também produz frutos. Mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade. Lembra dos frutos do Espírito? E são os frutos, as amêndoas que vão surgindo. É isso que faz de alguém autoridade. É o tempo que vive na presença do Senhor. É a vida de Deus. Olha o versículo 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produziu flores e davam amêndoas. No dia seguinte. Ou seja, para tornar-se autoridade, gasta-se tempo. Aquelas varas, não, a vara não brotou no mesmo dia que colocou lá, não. Colocou no mesmo dia, brota. Não. Precisa ter, gastar tempo. Gasta tempo. É só no dia seguinte que a vara brota. A vida de Deus, para produzir autoridade a alguém, precisa-se de tempo. Por isso que lá em Apocalipse fala que o vencedor, né, lá que a gente atira, é o que guarda até o fim. Ele persevera, ele tem tempo com o Senhor, ele passou por experiências, foi provado e aprovado. Passou tempo e da presença do Senhor vivia, se era dificuldade, ele perseverava. Gasta-se tempo. Quem guardar minhas obras até o fim, é tempo, é no outro dia só. Senhor, quando vai terminar esse dia? Não, calma. O dia não terminou ainda não. Vai brotar no outro dia. Irmãos, estão percebendo, irmãos? Estão entendendo, irmãos? Como é maravilhoso? Isso é a vida de Deus. A vida de Deus a autoridade vem pela vida. A vida que ele tem e a vida vem por viver na presença do Senhor no Santo dos Santos. Vamos ler alguns versículos no Novo Testamento? Olha só. 2 Timóteo, capítulo 2, olha o que Paulo fala. Vamos ler lá. Vamos comigo rapidinho. Eu estou terminando, tá, irmãos? Assim, eu tenho uns pontos para falar para os irmãos ainda, mas nós estamos caminhando para o final. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, fala assim, ó. Paulo fala assim para Timóteo. Fiel esta palavra, dois pontos. Se já morremos com ele, com Cristo, também viveremos com ele. Tudo que acontece com Cristo, acontece com o vencedor também.
Se perseveramos é só no outro dia que floresce a vara. Tem que ter perseverança. Não é instantâneo, não. É dias e dias, tempos e tempos. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Gasta-se tempo. Mas se nós perseverarmos, guardarmos até o fim, como o Senhor falou para a igreja em Tiatira, para o vencedor, conservar até o que o Senhor venha, ele percebe, ele vai reinar, tá? Olha que Paulo, ou seja, é importante a constância, a perseverança, a constância é importantíssima. Olha 2 Timóteo, capítulo 2 Timóteo não, 2 Tessalonicenses, perdão, capítulo 1, versículo 4. 2 Tessalonicenses 1, 4. Olha o que Paulo fala aqui, vou ler para os irmãos, ó. Paulo aqui está escrevendo para os irmãos de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, igreja de Tessalônica. Vocês sabem, na época de Paulo, os irmãos de Tessalônica eles sofreram muito, foram perseguidos e tal. Aí Paulo fala assim para eles, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância, à vista da vossa constância, da vossa perseverança, constância e fé e em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Nas tribulações e perseguições, eles tinham constância e fé. Isso é que produz um vencedor. Isso que dá autoridade. Daí vem a autoridade. Aí, queria ler mais um versículo para os irmãos aqui. Abrir aqui para os irmãos. Então, essa é a questão, antes de eu ler desse versículo, essa é a questão da autoridade. Então, a autoridade, ela é dada pela vida, tá? Ela vem pela vida, tá, irmãos? E ela é dada. Por isso, recebeu, o próprio Senhor recebeu e ele dá. Olha em Mateus 28, vamos ler esse versículo. Esse que eu leio Mateus 28, vamos ler lá, Mateus 28. Olha o que o Senhor falou Mateus 28. No último versículo de Mateus 28, quando o Senhor envia os discípulos, que eles chamam, muitos cristãos chamam de a grande comissão, né? Mateus 28, versículo 18, o Senhor fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes para os discípulos, dizendo: Toda a autoridade me foi dada, o Senhor não a usurpou. Quem usurpou a autoridade, quem roubou para si, chama-se Lúcifer. Lúcifer que chamou algo para si. Lúcifer que fala de si mesmo. O Senhor nunca usurpou autoridade, roubou autoridade, e foi dada para ele. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, farei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor recebe a autoridade e ele dá para aqueles que ele quer. Os vencedores, aqueles que ficam na presença dele, que perseveram, aqueles que gastam tempo ali diante do Senhor, no Santo dos Santos, aonde o Senhor encontra. Ou seja, fazendo encontros com o Senhor. Esses que ganham a vida. O viver, nós mesmos somos uma varinha mortinha. Mas quando nós estamos no Santo dos Santos, irmãos, essa vara ela ganha vida. Ela, da morte transforma-se em vida. Sai flores, sai frutos. Os frutos do Espírito. Tá? E isso que diz que somos autoridade. Tá bom? Ah, agora vamos entender um pouquinho o versículo. Tá? Olha que maravilha. Eu queria. Vamos voltar para Apocalipse 2. Queria que os irmãos agora não deixar de acompanhar comigo, tá? Olha que rico, maravilhoso. Apocalipse 2, 26 fala assim: Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro e ferro as regerá e as reduzirá e dar pedaços como se fosse objeto de barro. Então, eu vou explicar o que estou querendo dizer aqui. Então, o senhor está querendo dizer que quando ele vier estabelecer o reino milenar nessa terra, durante 1000 anos, o senhor vai reinar nessa terra sobre as nações que vão estar aqui. E mais para frente, Apocalipse, nós vamos entender quem são essas nações, tá? No tempo certo eu vou explicar para os irmãos. E o Senhor vai reinar sobre essas nações, e não só ele, os vencedores vão reinar também com o Senhor.
A mesma autoridade que ele recebeu do Pai de reinar nessa terra, os vencedores também receberão, porque os vencedores são um com ele, tá? Mas se você pegar esse versículo e você olhar, ele aparece 3 vezes em Apocalipse. Olha que coisa maravilhosa. Quer ver? Vamos ver. Igualzinho, quer ver? Apocalipse 12. Aqui está falando claramente que é para o vencedor que vai reinar, certo? Ao vencedor vai reinar. Apocalipse 12. Aí, olha o que fala Apocalipse 12. Quer ver? Versículo 5. Está falando do filho varão. Apocalipse 12, 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, é a mesma característica que falou do vencedor da que a gente atira, aparece agora sobre o filho varão. Quem é o filho varão aqui? Quando chegarmos no Apocalipse 12, nós vamos explicar melhor. Mas vamos adiantar. Quem é o filho varão? O filho varão que são os vencedores. Mas é vencedores coletivos, como um ser só, um filho só. A promessa em Apocalipse é o vencedor individualmente. Mas aqui, esse vencedor que reinou vai, vai estar junto com outros vencedores e eles coletivamente vão formar um grupo de vencedores chamado Filho Varão, tá? E eles vão reinar com o Senhor, tá bom? Então aqui em Apocalipse 12 também fala essa promessa que nós acabamos de ler, que reinar sobre as nações com 7 ferros, também é para os vencedores. Tá? Não estão entendendo? As duas é para os vencedores. Só que Apocalipse 2, individualmente. Apocalipse 12, vencedores coletivamente. E quando chega Apocalipse 19, repete a mesma coisa. Mas está falando de quem agora? Vamos ler lá. Olha só. Que maravilha. Apocalipse 19. Abram lá. Versículo 15. Se você ler o versículo 15, vamos ler o versículo 11 em diante, vai entender claramente que aqui está falando do Senhor Jesus. Quando ele voltar, na volta do Senhor no final da grande tribulação. Fala, ó, viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e presa com justiça. Quem é esse cavaleiro? Cavalo branco, esse cavaleiro? É o Senhor Jesus, que é o fiel e verdadeiro, tá? Aí o 12, ó, os seus olhos, os olhos desse cavaleiro, que é o Senhor, são chama de fogo. Igual falou aqui, a gente atira, que os olhos são de chama de fogo. Se vocês lembram lá no começo da carta, a gente atira. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, porque o Senhor morreu, tá? E o seu nome chama-se Verbo de Deus, a palavra de Deus, o Verbo, tá? De João capítulo 1. Fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, tá? Está falando do Senhor aqui. 14. E seguiam os exércitos que há no céu, são os vencedores, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Agora volta a falar do Senhor, no versículo 15. Sai da sua boca, da boca do Senhor, uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. A mesma expressão, ó, do vencedor de Apocalipse 2. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Peraí, irmão Gustavo, agora me confundi. Aqui está falando que quem vai reger as nações é ele mesmo, é o Senhor. Tá? É o Senhor? É. Mas lá em Apocalipse 2 fala que quem vai reger as nações é o vencedor. Em Apocalipse 19 fala que é o filho varão, que é o grupo vencedor, que vai reger as nações. Então quem vai reger as nações? É o Senhor ou é os vencedores? Eles são um só. É o que eu venho repetindo para os irmãos: o que acontece com o Senhor acontece com os vencedores, porque eles são um só. Apocalipse 2 está explicando tudo isso aqui. O Senhor falou assim: a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai para reinar sobre as nações, eu vou dar para o vencedor reinar também. Por isso, que quando chega Apocalipse 20, capítulo seguinte, nós estamos no 19, quando chega no 20, fala aqui, ó. Quer ver, ó? Olha o versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4. Aqui tá, o Apocalipse 20 está falando do reino milenar já, tá? Apocalipse 19 é no final da grande tribulação. Apocalipse 20 começa o reino milenar. Esse reinar sobre as nações durante 1000 anos. Aí, versículo 4 fala, Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos. Tronos, no plural, tem vários tronos.
E neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. A autoridade é dada. Foi dada a autoridade. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. São vencedores tardios, né, que morreram pelo Senhor. Bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem está reinando durante 1000 anos é o Senhor. Mas, junto com o Senhor, os vencedores também reinam. Viveram e reinaram com Cristo, com o Senhor. Por isso eles também têm tronos no plural. João viu os tronos no plural. Vivem e reinam com Cristo. Entenderam, irmãos? Olha o versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, entenderam, irmãos? Não é maravilhoso isso? Ou seja, o Senhor recebe, lá em Salmo 2, ele recebe a autoridade do Pai para reinar durante 1000 anos, e os vencedores são um com ele o tempo todo, porque vive no Espírito, no Santo dos Santos, a sua vara floresce, tem frutos do Espírito e tal, tem autoridade, recebe autoridade, eles também vão reinar com o Senhor da mesma maneira. O que acontece com o Senhor acontece com eles, porque o Senhor também dá autoridade para eles. Agora, como é que esse reinar, para terminar? Vamos entender, vamos voltar para Apocalipse 2, eu quero explicar melhor para os irmãos agora. Versículo 27. Fala que o Senhor fala que o vencedor vai ter autoridade sobre as nações. E como é que ele vai governar essas nações? Versículo 27. E com cetro, cetro é vara no grego, de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, tá? Vamos entender isso aqui. Então, eles têm uma vara, mas a vara que eles têm agora não é uma vara qualquer, é uma vara de ferro. Por que de ferro? Tá? Por que a vara é de ferro? Porque isso quer dizer que agora o governo que eles terão, a autoridade que eles terão é uma autoridade rígida, tá? É uma autoridade rígida. Eles vão reinar durante os 1000 anos sobre as nações, mas serão de uma maneira justa, rígida, forte, tá? Então, aí vem a próxima parte do versículo. As regerá. Regerar, na verdade, no grego não é regerar, é apacentará, é pastoreará, tá? A palavra certa é pastorear. Porque regerar não está errado, porque regerar vem de reis. Regerar é de quem é régio. Régio é rei, tá? Mas a palavra correta no grego é pastorear. Então, ficaria assim: com vara de ferro as pastoreará, tá? E as reduzirá a pedaços como se fosse objetos de barro. E aí, alguns irmãos ensinaram que eu realmente não consigo ver assim. Alguns ensinaram que durante o reino milenar nós vamos governar sobre as nações de uma maneira, não é maneira dura, maneira rígida, não, vamos ser pastorear, não, não é assim não. Alguns ensinaram assim, não vai ser assim, irmãos. Durante esta era atual que nós estamos, nós pastoreamos, quando Deus nos dá autoridade para cuidar dos irmãos, nós pastoreamos em amor, em graça. É verdade, agora é que tem que ser em amor e em graça. Mas naquele dia, os vencedores não vão reinar sobre as nações em amor e em graça, não. Vão pastorear as nações, vão, mas vai ser com cetro de ferro, vai ser com justiça, porque a era da graça terminou. Durante o reino milenar não tem era da graça. Durante o reino milenar, até os crentes não vencedores serão disciplinados. Quanto mais as nações que não são os crentes, não são crentes. Eles precisarão de firmeza. Os vencedores vão reinar com Cristo de uma maneira firme ali, com sete de ferro. E se houver entre as nações objetos de barro, o que é barro? Barro quer dizer coisa natural, tá? Na Bíblia, o barro representa coisas naturais. Tudo que é barro na Bíblia é do homem natural, é do velho homem, isso é negativo. Então, quando tiver coisas negativas, né, entre as nações ali, os vencedores vão tratar isso duramente, vão quebrar isso mesmo, tá? Reduzirá a pedaços, vai quebrar em pedaços, como se fosse um objeto de barro mesmo. Durante o reino milenar, não tem a graça, não, nesse sentido, não. Vai ser um pastorear, vai, mas vai ser um pastorear com disciplina, com muita justiça e rigidez. Durante o reino milenar.
Hoje não. Hoje é em amor. Na Bíblia, irmãos, tudo que é de Deus é pedra. Tudo que é do homem é barro, porque o homem veio do pó, tá? Por isso, a Torre de Babel, por exemplo, dando exemplo aqui, a Torre de Babel é edificada com tijolos que os homens fizeram. Mas Jerusalém é edificada com pedras. A igreja, o símbolo da igreja, a edificação da igreja é pedras, não é barro, tá? Então, o Senhor, por exemplo, quando chamou Simão e transformou Simão em alguém para edificação, mudou o nome dele para Pedro, quer dizer pedra. Então, ou seja, quando fala objeto de barro, tudo que houver de natural terá que ser quebrado, tá? Esse é o princípio. Durante a milenar, os vencedores tratarão as coisas duramente nesse sentido, tá? Daquela época. Entenderam, irmãos? Mas não agora, tá? Se você olhar o Senhor, o cetro do Senhor, Hebreus capítulo 1, olha lá, vamos ler lá, Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, quando fala do Senhor, fala que o Senhor reina com com cetro mesmo, ó. Entendeu? Ó, Hebreus 1. Hoje, o Senhor, ele reina, olha como é que fala aqui, ó. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas acerca do Filho, está falando do Filho que é Cristo, dois pontos. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, tá? Então, a primeira coisa, esse aqui é um versículo claramente que fala que Cristo é Deus, porque o versículo 8 fala, mas acerca do Filho, está falando do Filho, está falando de Jesus. Dois pontos. Aí, quando fala, Jesus fala assim: o teu trono, ó Deus, Cristo é Deus, tá? O Cristo é o próprio Deus, ele tem o trono. O trono de Cristo, que é Deus, é para todo sempre, de eternidade a eternidade. E cetro de equidade é o cetro do seu reino, tá? Então, o Senhor, quando ele reina, ó, 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com ódio e alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, o ponto é que, o que diz respeito a Cristo, que é o Filho, o cetro dele é com equidade, de justiça. O cetro do reino do Senhor é o cetro de justiça, de equidade. O Senhor vai tratar com equidade, com justiça, tá bom? Durante o reino milenar. Ah, então, vamos voltar aqui para o Apocalipse, tá? Isso vai ser durante o reino milenar, mas não hoje. Hoje, a autoridade que o Senhor nos dá não é para sermos rígidos com os irmãos, não. A autoridade que o Senhor nos dá hoje é autoridade em amor. Nós, ao cuidarmos dos irmãos, quando Deus nos dá autoridade, é para nós pastorearmos com a nossa vida, com o nosso ser. Então, eu queria só tocar num ponto aqui, que eu esqueci de falar para você, de Apocalipse 2, fala assim, versículo 27. O cetro de seu, com vara de ferro, sete ferros, as pastoreará. Então, ou seja, isso é um ponto importante que nós precisamos tocar. As pastoreará. O que quer dizer isso? Quer dizer que os vencedores vão reinar com Cristo 1000 anos, mas eles vão estar reinando, mas na verdade eles vão estar pastoreando. Entendeu? Então, aqui é a promessa do vencedor. Então, durante 1000 anos, eles vão estar aí com cetro de ferro, pastoreando. O versículo fala que eles vão estar pastoreando as nações. Claro, com rispidez, com justiça, entendeu? Mas vão estar pastoreando. Mas o versículo 20 de Apocalipse 20, nós já lemos que eles vão estar reinando. Aí eu pergunto, aqui fala que eles vão estar pastoreando, porque o original grego não é reger, é pastorear. Lá em Apocalipse 20 fala que eles vão estar reinando. Afinal de contas, eles vão estar reinando ou eles vão estar pastoreando? Eles vão estar reinando, pastoreando. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que um vencedor é alguém que aprende a pastorear para reinar. E que o reinar dele é o pastorear. E as palavras, para vocês entenderem. Quem serão os vencedores amanhã que vão reinar com o Senhor? São os pastores de hoje. Quem cuida dos irmãos hoje, amanhã vai fazer o quê? Vai ficar 1000 anos pastoreando as nações como reis. Os reis de amanhã são os pastores de hoje. É o exemplo de Davi. Davi, antes de tornar rei, ele era pastor de ovelhas. Quando Davi estava pastoreando as ovelhas, Deus estava treinando ele. E ele lutou pelas ovelhas. Lembra que ele conta, Davi conta que quando ele veio um urso, veio um leão, na verdade. Primeiro veio um leão e tomou uma das ovelhas. Davi foi lá e lutou com o leão e matou o leão. Então, tirou a ovelha da boca do leão.
Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Você faria isso? Se eu estivesse pastoreando umas ovelhas e ver o leão pegando uma ovelha, você ia lá e ia arriscar a sua vida por uma ovelha? Eu vou falar para você, irmão, aqui, com toda sinceridade, eu não faria isso, não. Eu falei assim, oh, que beleza, pegou aquela ovelhinha, vamos salvar as outras. Deixa aquela ovelhinha com um bode expiatório, né? Que aí aquela ovelhinha enche a pança do leão, ele não vai me pegar, não vai pegar os outros. Não é assim que nós pensamos? Mas Davi não pensava assim. Davi, ele foi lá brigar com o leão pela ovelha. Ele era o verdadeiro pastor. Ele amava as ovelhas. Estava disposto a morrer, a arriscar sua vida por ovelhas. E aí, logo depois desse episódio, teve um segundo episódio. Um urso veio para tentar ameaçar, né, as ovelhas. Ele lutou com o urso. Por fim, veio um gigante ameaçar agora as ovelhas, não que Davi cuidava, mas as ovelhas de Deus, que era o seu povo, o povo judeu. Davi ficou indignado que aquele filisteu, Golias, ameaçar o povo, as ovelhas de Deus. Antes, Davi lutava pelas ovelhinhas dele, que ele cuidava do pai dele, na verdade, né? E agora estava vindo um gigante, foi aumentando as dificuldades, perceberam? Foi primeiro um leão, depois foi um urso, depois foi um gigante. Começou ameaçando as ovelhas do pai de Davi, físicas, para depois vir alguém ameaçando as ovelhas do pai espiritual de Davi, que era o povo de Deus. Davi estava disposto a lutar pelas ovelhas do pai físico dele e estava disposto a lutar pelas ovelhas do pai espiritual dele. E o dia que ele venceu Golias foi o dia que Deus mandou, logo em seguida, Deus mandou Samuel ungir ele como rei. Então o ponto é, quem vai reinar com o Senhor são os pastores de hoje, que preocupam com o povo do Senhor, que preocupa com a igreja, que luta, que dá a sua vida, que não tem medo de morrer pelo Senhor, pelas as ovelhas. Por isso, o Senhor virou lá no final de João, virou para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Ele falou assim, eu te amo, então pastoreia minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Então pastoreia os meus cordeiros. E aí, vamos ler o último versículo com os irmãos, daí eu paro, termino aqui. Vamos ler Pedro, 1 Pedro, 1 Pedro, último versículo, tá, irmãos? Aí eu terminei. 1 Pedro, capítulo, capítulo 5, versículo 1. Pedro fala assim, Pedro aprendeu a lição. Quando o Senhor virou para Pedro lá no final de João, falou assim, Pedro, me ama? Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí o Senhor falou 3 vezes para ele, pastoreia minhas ovelhas, pastoreia meus cordeiros. Pedro ouviu aquilo. O vencedor, quando ouve, ele pega para si. Quando ouve, ele toma para si. Ele aprendeu a lição. Aquilo foi nos evangelhos. Aqui já é as cartas de Pedro. Pedro escreveu as cartas muitos e muitos anos depois daquele episódio. Pedro, depois daquilo lá, que o Senhor falou com ele, ele teve várias experiências com Deus, passou por várias tribulações, sofrimentos e tal, e ele tornou-se um vencedor. E aqui ele escreve agora o sentimento que ele teve, aquele dia que o Senhor falou com ele, agora ele fala o que ele praticou a vida inteira dele. Ele fala assim, ó, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Presbítero é quem tem autoridade na igreja. Eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Essa coparticipação da glória que há de ser revelada é reinar com o Senhor, tá? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Por que Pedro falou isso para os outros irmãos? Porque ele ouviu isso do Senhor. E ele levou a sério. Ele ouviu lá no final do Evangelho de João: Tu me amas? Pastoreia. Tu me amas, Pedro? Segunda vez, pastoreia. Terceira vez, tu me amas? Pastoreia. Aí ele falou assim, foi lá no final da vida dele, ele pegou e falou assim, versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O rebanho não é nosso, o rebanho é de Deus, que está só no nosso meio, mas pertence a ele. Não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer,
nem por sorte da ganância, que é ganhar dinheiro, ou explorar os irmãos para ganhar dinheiro de alguma maneira em cima dos irmãos, mas de boa vontade, nem como dominadores que vos foram confiados, não são nossos. Nós não dominamos, nossa autoridade não é para dominar sobre os irmãos. Nós não dominamos os irmãos, eles não são nossos, são de Deus. Antes, tornando-vos modelos do rebanho, ou seja, quem tem que morrer, morra primeiro você. Ora, logo que o Supremo passa a se manifestar, o que é isso? Logo que o Supremo passa a se manifestar? Quando o Senhor voltar, na volta dele, recebereis a imarcessível coroa de glória. Peraí, Pedro, não entendi. Tá falando que se eu for um pastor hoje, amanhã eu recebo uma coroa para reinar? É isso mesmo. Os que vão reinar amanhã com coroa são os que são pastores hoje. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, ele está falando até que o Senhor, quando voltar, ele é o rei, não é? Vai voltar para reinar, não vai? Vai. Mas ele é o rei. Mas antes de, de ser um rei, o Senhor é o Supremo Pastor. Porque todo verdadeiro rei é um pastor. Quando o Supremo Pastor se manifestar, vai se manifestar para reinar. Mas ele vem como pastor. Recebereis a mais coroa de glória. Vocês são pastores hoje, presbíteros. Amanhã vocês serão reis. Vocês vão apacentar as nações com cetro de ferro. Mas apacentem hoje os irmãos com amor. 2 Coríntios capítulo 13, para terminar. Esse é o último, prometo. 2 Coríntios 13, 10. Olha o que o Paulo fala da autoridade. Ó. 13, 10. Paulo fala assim: portanto, estou lendo para você, 2 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 10. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruição. Hoje, a autoridade que o Senhor nos conferiu não vem minha, é conferida. O Senhor que nos dá, tá? A autoridade que o Senhor me conferiu hoje, eu não posso usar de rigor, mas eu preciso usar ela para edificar e não para destruir. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Na próxima mensagem, vamos falar da deliciosa, maravilhosa, tremenda estrela da manhã. Jesus é o Senhor.